Por meio do Twitter, deputadas do PSL protagonizam confronto e expõem a divisão no partido. Em áudio e vídeo, Larissa Coelho. As deputadas do PSL, Joyce Hasselmann e Carla Zambelli, protagonizaram neste fim de semana a mais recente troca de farpas dentro do partido. Através do Twitter, Zambelli acusou Hasselmann de não defender os interesses do governo durante a comissão da medida provisória da reforma administrativa. Em resposta, Joyce afirmou que a colega de partido não é inteligente e desconhece matemática básica. A líder do governo no Congresso ainda garantiu que é movida pelas próprias preocupações com o país e não com curtidas em tweets ou lives. Na tréplica, Zambelli questionou o suposto alinhamento de Joyce com o Centrão e afirmou que a líder está em campanha antecipada para as eleições de 2022. Embora não tenha mencionado que a corrida seria pela presidência da República, a deputada afirmou que Bolsonaro deveria prestar atenção no comportamento da colega. A troca de farpas causou uma reação negativa entre os usuários da rede social. Uma seguidora de Zambelli chegou a pedir que a deputada não praticasse fogo amigo. Já outro usuário criticou a exposição pública da briga. A discussão entre as deputadas teve início após a derrota do governo na comissão que analisa a MP da reforma administrativa. Parlamentares definiram a transferência do COAF para o Ministério da Economia e a volta da FUNAI para a pasta da Justiça. O governo espera agora pela aprovação das mudanças pelo plenário. Professor Vila. Aí tem aqueles programas humorísticos, um deles tinha um dos quadros, olha o nível, né? Olha o nível. É um nível rasteiro, pobre, medíocre, de uma pobreza ideológica, assim, inacreditável. Não há um debate com consistência, com entendimento, com leitura, com estudo. Ninguém lê, né? É uma elite política hoje no Congresso que houve uma renovação nominal, mas em termos de qualidade é um horror. Eu tenho acompanhado as sessões das comissões, plenário, especialmente na Câmara dos Deputados. O Senado tem um quadro um pouquinho melhor, né? Mas na Câmara dos Deputados é um nível rasteiro, ou seja, é difícil um país caminhar com essa pobreza ideológica. Não há discussões de conceitos, inclusive ninguém conhece sequer os conceitos básicos que se aprende no primeiro semestre de um curso na universidade. Nem sei a formação dessas senhoras, porém eu sei que esse nível é rasteiro e mostra essa crise que o país está vivendo. 4 meses e meio de um governo que está perdido, mais perdido do que antigamente se dizia, entre aspas, hoje não é politicamente correto dizer cego em tiroteio, governo perdido, um monte de gente despreparada, são despreparados por exercício das suas atribuições, né? Não estão compatíveis com os cargos que exercem, né? E dá nessa mediocridade. Com essa mediocridade não é aprovado nada. Não é só a reforma da Previdência, tem uma paralisia dos trabalhos do ponto de vista do governo. Evidentemente que há um andamento por parte do Congresso Nacional. As coisas vão caminhando, né? Quando estão falando, e nós já tocamos nesse assunto hoje, em semipresidencialismo, foi o assunto quinta, sexta, sábado e domingo, né? Ou seja, criar um semipresidencialismo e que eu conversando com um deputado, ele falou, não é semipresidencialismo, é semiparlamentarismo, é o inverso. Ele me disse, ou seja, é o parlamento ter a sua própria agenda, independente do que acha o presidente da República. Esse parlamentar, que tem uma posição importante no Congresso hoje, na Câmara dos Deputados, deixou bem claro, falou, olha, as reformas que o país precisa, elas vão ser encaminhadas de acordo com o que pensa o Congresso Nacional, e no caso em tela, a Câmara dos Deputados. Ou seja, há um sentimento que o presidente não tem compostura, não tem preparo, não tem articulação política, reforça a crítica ao parlamento, estimulando atos neonazistas, como no próximo dia 26, né? Que é claramente no sentido de fechar o Supremo, fechar o Congresso, impor a ditadura, e o presidente estimula isso. Vide, por exemplo, o que na sexta-feira, aquele texto que ele mandou pro WhatsApp, eu recebi aqui às 9 da manhã. De uma pessoa que comanda tropas. Fiquei muito preocupado. Respondi, estou dizendo para vocês de forma sincera, respondi assim, obrigado pelo envio, um abraço tal, porque eu fiquei muito preocupado. Estava conclamando o texto ao golpe de Estado.
Era um golpe de Estado, era um plano Cohen. Eu vou fazer referência. 10 de novembro de 37. Uma tentativa de golpe ao estilo do Estado Novo. Mas o Brasil de 2019 não é o Brasil de 1937, né? A situação é muito diferente. E pior, achei que a coisa ia se acalmar no fim de semana. Não. Aí vem esse vídeo desse pastor, uma piada, esse pastor congolês, dizendo um monte de bobagem, e o presidente compartilha que concorda, né? Dizendo é isso mesmo, que é um verdadeiro absurdo. Em suma, a tensão vai subindo e reflexos na bolsa, reflexos no câmbio, reflexos nos investimentos. Há uma tensão enorme no país, por quê? Porque tem uma coisa óbvia que o país reconheceu 4 meses e meio depois. Havia uma contradição no dia 28 de outubro do ano passado. De um lado, o medo do projeto criminoso do poder voltar ao poder. E de outro, uma oposição que podia ser um poste, um elefante, um jacaré, podia ser qualquer um. E aí a população optou pelo poste, pelo jacaré, por qualquer um, porque tinha medo, corretamente, de que o PT voltasse ao poder. A grande questão é que no presidencialismo há um mandato permanente, não é parlamentarismo. Quando você perde o apoio no Congresso, cai o gabinete. Tem um voto de censura, né? Eu até vou me referir ao Paraguai, porque tem uma história no fim de semana também envolvendo o Paraguai. A Constituição Paraguaia, o artigo 225, né, da Constituição Paraguaia, que essa questão, ela embrulha tudo, ou seja, há um medo do amanhã. Medo por quê? Porque a crise, como eu apontei aqui, antes de todos, eu falei, recorde-se na quinta-feira, a crise tem endereço: Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, e tem nome: Jair Bolsonaro.